Você já parou para pensar como o governo tenta nos convencer de que está fazendo de tudo para salvar a economia do país, enquanto, nos bastidores, rolam emendas secretas, privilégios blindados e impostos camuflados? A narrativa é de esforço, de sacrifício, de empenho acima do possível, mas será que é isso mesmo que está acontecendo? Será que Lula, como afirma o ministro da Fazenda Fernando Haddad, está realmente se desdobrando para equilibrar as contas públicas ou estamos diante de mais uma encenação meticulosamente construída para manter o controle político, ao mesmo tempo em que engana a população com discursos vazios? A resposta pode não agradar a todos, mas os fatos não mentem. Fica comigo até o fim, porque a verdade vai te surpreender. E se você defende a liberdade, a responsabilidade fiscal e os valores da direita, já deixa seu like e se inscreve no canal agora mesmo. Você vai entender por que essa conversa é muito mais profunda do que parece à primeira vista. Fernando Haddad, durante entrevista à Globo News, declarou que o presidente Lula tem feito um esforço além do possível para ajustar as contas públicas, lidando com resistências de todos os lados, empresários que não querem abrir mão de privilégios, trabalhadores que, segundo ele, não devem ceder direitos porque são os mais frágeis, e um sistema político, judicial e executivo com suas próprias dinâmicas e interesses. Em outras palavras, Haddad tenta construir a imagem de um presidente cercado por interesses conflitantes, mas que, mesmo assim, estaria conseguindo coordenar tudo de forma heroica. O problema é que, ao mesmo tempo em que o discurso é de sacrifício, o governo federal está liberando nada menos que 5 milhões de reais por parlamentar em emendas, conhecidas como emendas Panetone, para garantir a aprovação do orçamento. Ou seja, o discurso é de contenção, mas a prática é de distribuição de recursos públicos para agradar a base aliada. É no mínimo contraditório. Se há uma verdadeira guerra fiscal a ser enfrentada, por que o governo escolhe começar justamente pelas negociações com o Centrão, oferecendo milhões em troca de apoio? E mais, se o presidente está mesmo preocupado em ajustar as contas, por que não enfrenta com coragem os privilégios do alto escalão do funcionalismo público, os gastos bilionários com ministérios inchados e os incentivos fiscais mal explicados para setores que, curiosamente, fazem parte da base eleitoral do PT? O governo se vende como austero, mas age como populista. Diz querer o equilíbrio, mas patrocina o desequilíbrio. E a conta, como sempre, chega para o povo. Haddad também falou sobre o novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, indicado por Lula para substituir Roberto Campos Neto, que foi indicado por Bolsonaro. Segundo o ministro, Galípolo é uma pessoa muito séria e comprometida com a coerência da política monetária, ainda que isso signifique elevar os juros para 14,25% ao ano. E aí entra mais uma peça nesse teatro econômico. Como pode a esquerda, que por anos criticou os juros altos e os classificava como uma ferramenta do capitalismo opressor, agora elogiar um presidente do Banco Central que adota exatamente essa política? A hipocrisia é clara. Quando era para atacar Bolsonaro, os juros eram o vilão. Agora, com Galípolo, indicado pelo próprio Lula, o mesmo remédio amargo virou um sinal de responsabilidade. Isso mostra que o discurso muda conforme a conveniência, mas quem sofre com juros altos é o povo. O pequeno empreendedor que precisa de crédito, o pai de família que vê a inflação corroer seu salário, o jovem que sonha em comprar sua casa própria e não consegue financiamento. Todos são atingidos pelas decisões do Banco Central, mas o governo continua tentando vender a ideia de que está tudo sob controle, que a inflação vai cair, que o crescimento vai voltar. E enquanto isso, distribui bilhões em emendas para manter o apoio político e empurra reformas fiscais com impactos diretos no bolso dos brasileiros. Um exemplo disso é o projeto do governo para ampliar a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. À primeira vista, parece uma medida positiva. Mas, como o próprio Haddad reconheceu, isso abrirá um buraco de 28 bilhões de reais na arrecadação. E como o governo pretende cobrir esse buraco? Simples, retirando outras isenções fiscais, o que pode afetar setores produtivos, inclusive o agronegócio, que é responsável por manter nossa balança comercial positiva. A retórica é de justiça fiscal, mas a prática pode resultar em mais impostos, menos produção, menos empregos e mais dificuldades para quem realmente move a economia do Brasil. Haddad afirmou que essa proposta não irá gerar perdas para estados e municípios nem para o agro. Mas como garantir isso, se a conta de 28 bilhões de reais precisa ser paga de alguma forma? Mais uma vez, o governo promete equilíbrio, mas entrega incerteza. E o pior, tenta jogar a culpa no governo anterior. Disse o ministro que Lula vai cumprir a promessa que Bolsonaro não cumpriu, porque Lula tem honra e palavra. Uma tentativa barata de diferenciação moral que desvia a atenção do que realmente importa, os resultados concretos. Enquanto o governo finge que governa, o mercado reage.
Uma pesquisa recente da Genial Quaes mostrou que a avaliação de Haddad despencou entre os agentes do mercado financeiro. Apenas 10% consideram sua atuação positiva, contra 58% que avaliam como negativa. No caso de Lula, a avaliação negativa chega a 88%. Isso mostra que o discurso do governo não convence nem os especialistas nem quem investe no Brasil. O único que parece ter escapado da rejeição foi justamente Gabriel Galípolo, com 45% de aprovação, talvez por estar alinhado a uma política monetária mais técnica e menos ideológica. E em meio a tudo isso, Haddad ainda comentou sobre a relação com os Estados Unidos sob uma possível nova presidência de Donald Trump. Disse que não vai botar gasolina na fogueira e que prefere esperar o plano de voo do governo americano. Mais uma vez, uma postura reativa, de quem espera que os outros se movam primeiro para depois pensar em reagir. O Brasil deveria agir com firmeza, defender seus interesses e antecipar movimentos estratégicos. Mas, com esse governo, ficamos sempre esperando, e geralmente pagando o preço da passividade. É por isso que nós, do Xadrez Político, estamos aqui, para trazer à tona o que a grande mídia tenta esconder ou amenizar. Esse teatro fiscal montado por Haddad e Lula é uma cortina de fumaça para esconder a continuidade dos velhos vícios da política: distribuição de recursos para aliados, aumento da máquina pública, discursos desconectados da realidade e promessas que dificilmente sairão do papel. Se você quer continuar acompanhando essa análise sem filtro, com embasamento e compromisso com a verdade, entre agora mesmo para o nosso canal do WhatsApp, o Xadrez Político. Lá, a conversa é direta, sem censura, e com atualizações que a imprensa militante não tem coragem de mostrar. Você vai ter acesso a informações exclusivas, bastidores da política nacional e análises que realmente fazem sentido. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo. Envie nos grupos de WhatsApp, compartilhe nas suas redes sociais, mande para aquela pessoa que ainda acredita no discurso do governo. A verdade precisa circular, porque só com informação de qualidade podemos fazer frente à manipulação ideológica e ao jogo de interesses que tenta manter o Brasil refém de uma velha política disfarçada de governo do povo. O Brasil precisa de vigilância, responsabilidade e coragem para dizer as coisas como elas são.